confiar, você entra. Você não precisa esperar você terminar de ouvir ela pra falar. Se não te atrapalhar você ouvir, você pode falar que ele coloca tudo em sequência. Ah, é? Vamos lá, pessoal. Mas se você quiser esperar... Vamos só tentar conectar a Júlia aqui, que a gente já inicia o nosso tema, viu? Envia a solicitação aí, Juju. Adicionar a Júlia aqui. Ó, agora vai dar certo. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Júlia. Conseguimos adicionar, né? Verdade. Pessoal, todo mundo animado com o nosso tema. Ó, só reforçando, o nosso tema vai ser inteligência emocional, viu? Então, é a importância da inteligência emocional para o nosso âmbito pessoal, para o nosso âmbito profissional, para todas as influências aí da nossa vida. Vamos só esperar o pessoal voltar, que a gente já inicia o tema. Senta de lá. Põe ela de lá, então, enquanto eu Pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aí, vamos fazer uma breve apresentação, né? Só um minutinho. Aí pega pra trás, Bebel. Ó, meu nome é Andressa, eu sou psicóloga organizacional, trabalho com a área de gestão de pessoas, desenvolvimento profissional, né? E nós estamos aqui hoje a convite do Senai, somos muito gratos por estarmos aqui, que é um grande parceiro nosso aí de atuação, né? Tá dando eco, pessoal? A gente tá distanciando aqui. Só um minutinho, é porque a gente gosta de ficar o dia todo junto, né, Júlia? A gente não quer ficar separado, entendeu? Mas agora a gente tá melhorando, pessoal? Pessoal, agora o áudio melhorou? A Júlia já vai voltar. Melhorou o áudio? Beleza, então vamos lá. Porque a Júlia estava do meu lado. É por isso que estava dando eco. Agora ela foi ali para a cozinha para ficar um pouquinho mais distante e não dar eco, viu? Oi, Juju, voltou. Oi. Pessoal, então finalizando aqui a nossa apresentação para a Júlia se apresentar, né? A Júlia é nossa psicóloga parceira. E nós trabalhamos no âmbito de desenvolvimento pessoal. E quando o Senai Itumbiara nos convidou, né, para falar sobre inteligência emocional, o que a gente pensou? A influência realmente da inteligência emocional para os nossos resultados, né? O impacto. E é isso que a gente vai trazer aqui agora para vocês. O áudio tá melhor, pessoal? Tá melhor? Juju, se apresenta aí. Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia, sou psicóloga junto com a Andressa lá no RH Contar. Trabalhamos com processo de recrutamento e seleção, aplicamos teste comportamentais e psicológico. E nós estamos aqui para apresentar esse tema para vocês, né? Que ainda mais nesses tempos de hoje em dia, né? Muito importante. Ô, pessoal, o que acontece? Cada vez mais, né, Júlia, a gente tem visto o quanto a inteligência emocional ela tem sido primordial para os nossos resultados. Então, assim, o que a gente tem percebido? Que uma inteligência emocional muito bem fundamentada, ela traz resultados significativos, não só para o nosso âmbito pessoal, mas principalmente para o nosso desenvolvimento profissional. Então, quando eu consigo ter, primeiro, um autoconhecimento das minhas emoções, né? Eu preciso ter ali um conhecimento mais profundo, o porquê aquilo me irrita, o porquê aquilo me desestabiliza. Eu consigo ter uma constância maior na questão do meu equilíbrio emocional. Gente, a grosso modo, né, Júlia, o que é a inteligência emocional?
A inteligência emocional, ela vem para quê? Para nos mantermos calmos, centrados diante das adversidades que a gente enfrenta. Então, a grosso modo, o externo não desestabilizar o meu interno. Não desestabilizar realmente a minha autoconfiança, não desestabilizar aquela crença que eu tenho em mim e nos meus conceitos, tá? Então, a grosso modo, é o externo não influenciar no interno, não é isso, Juju? Verdade. Também conseguimos conciliar, né, Andressa, pelo lado emocional da razão do cérebro, né? Que neutraliza as emoções negativas, nas quais produzem comportamentos destrutivos, né? Então, potencializa as emoções positivas para gerar os resultados desejados também. Ô, Juju, uma pessoa que não tem inteligência emocional, ela foca muito no negativo, né? Então, Verdade. se sai um negocinho ali do eixo, a gente já tende a focar no negativo, a focar no problema, não consegue visualizar a solução, né? Então, assim, a inteligência emocional, ela tem uma influência muito grande em todos os aspectos da nossa vida. Por isso que a gente tem que entender um pouquinho melhor como que ela é fundamentada, né? Ô, Juju, o primeiro passo aí que você percebe para a gente ter a nossa inteligência emocional é o quê? Conhecer suas próprias emoções. Isso mesmo, a Júlia tá ensaiadinha, viu, gente? A gente treinou aqui junta. Gente, conhecer as suas emoções, né, Júlia? Você precisa entender Verdade. o porquê que aquilo te irrita, o porquê que aquilo te desestabiliza, né? Todas as vezes que acontece alguma situação comigo que foge realmente do que é normal para mim, né, o tido comum, eu preciso avaliar o porquê que aquilo tá tendo um impacto, principalmente negativo, sobre as minhas emoções, os meus comportamentos. Esse é o primeiro passo para você desenvolver sua inteligência emocional. Né não, Juju? Verdade. E uma dica muito boa, Andressa, é colocar suas emoções, seus sentimentos e ações num papel e refletir sobre aqueles atos, né? Porque talvez tenha algumas emoções que está atrapalhando no seu dia a dia, no seu cotidiano, que você não consegue desempenhar até no seu âmbito profissional, né? Com certeza, pessoal. Às vezes, quando você coloca no papel, eu costumo brincar que aquilo que a gente vê, a gente tem clareza, a gente precisa desenvolver. E esse fato simples de, às vezes, anotar, né, a grosso modo mesmo ali as suas emoções, listar uma situação, um exemplo, determinada situação ela me traz desestabilidade emocional, ela me traz irritação, né? Ela me traz ansiedade. É legal para você entender os gatilhos que disparam, né, para levar a essa desestabilidade emocional. Então, quando a gente coloca no papel, isso fica bem mais claro de ser visto. Pessoal, a qualquer momento, vocês podem enviar dúvidas, né, que vocês tenham aí, que eu e a Júlia vamos acompanhando os comentários aqui, a gente vai respondendo para vocês, viu? Pode ir enviando aí pra gente que a gente vai respondendo vocês. Dúvidas sobre inteligência emocional, sobre a influência da inteligência emocional no trabalho, nos nossos relacionamentos, os mais próximos, né, Júlia? Eu acredito que a gente trabalha muito a inteligência emocional dos nossos relacionamentos mais íntimos, porque quando se tem a intimidade, a chance de se misturar e desestabilizar a inteligência emocional é muito grande. Verdade. E o segundo passo, Andressa, é controlar as emoções, né? Aprender a lidar com suas próprias emoções, controlar e colocá-las em direção certa, né? Conforme a diferença entre o equilíbrio e a discussão. Gente, não adianta você só tomar conhecimento, né, do que te desestabiliza, do que te tira do eixo, do seu equilíbrio, né, atrapalha realmente a sua tomada de decisão assertiva, né, e não fazer nada com isso. Então, o segundo passo, vamos lá. Primeiro passo, tomar consciência das emoções que te desestabilizam, que tiram realmente essa capacidade de ser assertivo, né, nas suas escolhas, na sua fala, nos seus comportamentos. Então a gente faz o quê? Mapeia isso para tomar consciência. E o segundo passo, Juju? Controlar as emoções. Sim, a gente entender que essas emoções, elas vêm, mas elas precisam ser o quê?
controladas, remodeladas, né, Júlia? Verdade. E quando estiver sob pressão também, a coisa mais importante é tentar manter a calma, como você disse há pouco, né? Encontrar uma distração que realize as atividades prazerosas e canalizar a sua ansiedade também. Pessoal, muita gente me pergunta se a inteligência emocional, nós já nascemos com ela. Pessoal, a inteligência emocional é uma habilidade que nós desenvolvemos a partir da forma que nós lidamos com as nossas emoções, tá? Então, não vem ninguém 100% dotado da inteligência emocional. É uma habilidade que nós desenvolvemos, diferentemente de outros talentos, né? Todo mundo consegue desenvolver uma inteligência emocional bacana, assertiva, a partir da forma que você lida com as suas emoções. Por isso que é tão importante você ter a questão do autoconhecimento, de você conhecer o seu funcionamento, de você conhecer o que te traz força, te desestabiliza, né? O tido como as nossas fraquezas mesmo emocionais, até pra gente ter uma estratégia de como lidar. Ó, tivemos uma pergunta aqui, ó. Uma dica para usar bem a inteligência emocional na gestão de conflitos. Daniela, gestão de conflitos é extremamente importante se ter uma inteligência emocional bem definida, bem desenvolvida. Porque, gente, o que é conflito? Normalmente, como que surge um conflito? Duas opiniões divergentes, né? Então, quando nós estamos diante de dois pontos de vista divergentes, a gente precisa ter uma inteligência emocional grande para saber conduzir isso de forma assertiva e que não fique algo grosseiro, agressivo e que não parta para o lado pessoal, né? Porque quando a gente tem inteligência emocional é o quê? Usar os argumentos certos, os argumentos assertivos, entender que o outro, ele tem o direito de ter outro ponto de vista, né? Só que a gente precisa o quê? Ser assertivo, tá? Ó, temos aqui outra pergunta. Vocês possuem alguma pesquisa ou dado onde se comprova um ganho de produtividade na organização? Rodrigo, vamos ver se eu entendi sua pergunta, né? A gente não tem, tá, hoje, um teste que faça mensuração de produtividade ou de nível, né, de inteligência emocional, de desenvolvimento de inteligência emocional. Só que a gente consegue ver isso, de fato, na execução. Tá? Então, a gente percebe uma pessoa que tem ali uma inteligência emocional, uma gestão de conflitos, né? Através do controle da inteligência emocional. Sim, Rodrigo, o controle, né, das suas emoções para sua produtividade é extremamente significativo para esse impacto de uma alta produtividade. Por quê? Deixa eu, como se diz, trazer um negócio mais simples aqui. Quando eu estou concentrado, sendo assertivo, estabilizado emocionalmente, não tem ali por trás uma ansiedade, um estresse, né? Um nível de insatisfação, o meu foco está todo o quê? Em realizar a minha atividade da melhor forma que eu consigo. Então, a minha produtividade, ela sobe. Então, ó, ambientes conflituosos, já vou deixar você falar, viu, Juju? Que eu converso mais com da cobra. Pode falar. Ambientes conflituosos têm uma queda significativa de produtividade, porque tem todos esses aspectos, né, externos que estão aí influenciando nessa produtividade propriamente dito. Conta aí pra nós, Juju, tem mais algum passo? Como que tá a nossa receitinha aqui do bolo? Gente, mais alguma pergunta? Então, o terceiro passo, Andressa, é a automotivação, né? Saber utilizar adequadamente suas emoções que você chegará aos seus objetivos. Assim, você deve aprender a responder aos seus estímulos, né? Um processo consciente que envolve analisar como você se sente também. Pessoal, o que acontece? Até perguntou aqui agora a questão dos líderes, né? Que não tem essa habilidade da inteligência emocional desenvolvida. Todos nós temos como desenvolver, viu, pessoal? Alguns em graus mais elevados, outros
não estão desenvolvidos ainda. Só que o que acontece? Líderes que não têm essa habilidade bem desenvolvida têm um impacto muito grande na equipe. Porque a gestão de conflitos está totalmente ligada ao nosso nível de inteligência emocional. Quando eu não tenho um nível de inteligência emocional para saber lidar com aquela situação ali que está acontecendo, a chance de os colaboradores se desmotivarem, os conflitos tomarem outro rumo que não seria aquilo que o líder gostaria, é muito grande. Né? Então, o líder que tem uma habilidade de inteligência emocional bem desenvolvida, ele consegue conduzir de forma assertiva. Porque, gente, aonde tem 2 pessoas ou mais, vai dar conflito. Isso é normal, né? Pensa aí numa equipe de trabalho que são vários pontos de vistas, né, diferentes ali, divergindo o tempo todo, várias percepções, vários níveis, né, de habilidade de inteligência emocional, vários níveis de desenvolvimento. Então, a chance de dar conflito é grande. O que muda é que esse líder, né, com a habilidade da inteligência emocional bem desenvolvida, ele tem uma condução mais assertiva. E trazendo isso para a nossa vida, né? Quando a gente tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, a gente consegue conduzir de forma assertiva os conflitos que aparecem na nossa vida. E assim chegará aos seus objetivos, né? Sim. Pessoal, inteligência emocional tem total influência, tá? Porque aonde que a gente percebe a inteligência emocional, né, Júlia? É nas situações em que nós somos avaliados, na situação em que nós realmente perdemos ali o nosso equilíbrio, a nossa estabilidade, nas situações que nós somos colocados à prova, nas situações que fogem do nosso controle. Porque quando tá tudo ok, né? Quando você tem que colocar um ponto de vista seu de forma assertiva. Então, normalmente, o nosso nível de inteligência emocional, ele é percebido nesses momentos de conflito. E é extremamente importante você estar se desenvolvendo todos os dias. Todos os dias. Que é a questão da automotivação, que é o terceiro passo que a Júlia comentou. Sim, que em contrapartida também, Andressa, temos os processos inconscientes, né? De reagir aonde experimentamos um gatilho emocional, né? Que expressa essas emoções de maneira instantânea, que gera arrependimento e desvios das nossas metas também. Júlia, tudo que influencia a parte emocional. Por que eu comentei agorinha, pessoal, da questão das nossas relações mais íntimas? Porque as nossas relações mais íntimas, elas são carregadas o quê? De cunho afetivo, né? Então, cunho afetivo traz-se o quê? Vários gatilhos que vão influenciar no nosso comportamento. Né? Então é muito mais fácil eu estressar com uma pessoa que eu tenho uma ligação afetiva e aquilo me desestabilizar de fato e eu ter uma atitude que eu não gostaria do que com um desconhecido. Porque aquilo ali vai ter uma influência sobre mim. Verdade. E o quarto passo é a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, né? A gente está precisando tanto de empatia, né, pessoal? Nesse momento que a gente vem vivendo agora, eu acredito que se colocar no lugar do outro sempre foi e agora mais do que nunca se torna essencial. Porque muitas vezes, pessoal, coloquem isso aí gravado na cabeça e no coração de vocês. Muitas vezes aquela situação que acontece, às vezes aquela má resposta, aquele posicionamento não é com você. Às vezes a pessoa está passando por uma situação totalmente adversa, né? Explica, mas não justifica o fato. Só que o que a gente tem que pensar? Opa, a Andressa ela não é sempre assim, né? Por que ela tá agindo assim hoje, né? Por que ela tá desorientada hoje? Então a gente se coloca no lugar do outro para evitar esse tipo de conflito, tá? Por isso que é muito importante a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, de tentar entender a situação, né? Que o outro tá vivenciando. Gente, mais dúvidas? Chegou mais uma aqui, né, Juju? Camila. Ó, os comportamentos agressivo-passivo devido a situações diversas. Como saber que suas ações estão atingindo sua equipe de trabalho, sua família e prejudicando a si mesmo? Camila, isso fica claro,
Por que que fica claro? Porque o grupo começa a responder, né? Vamos trazer aqui para o ambiente profissional. A sua equipe, ela começa a ficar totalmente desestabilizada. As pessoas, elas não têm esse senso de empatia com o líder, né? Então, ele não consegue ter um relacionamento de confiança com esse líder. Então, esse líder, ele começa a ver que muitas vezes as ações dele são boicotadas, né? Muitas vezes as ações dele não são seguidas. A equipe perde um pouco a credibilidade na fala desse líder. Então, no âmbito profissional, é visto dessa forma, tá? A equipe de trabalho, ela fica desmotivada. Na família, a gente já percebe, né? Quando a gente tá ali meio chato, a gente não tá muito assertivo, né? Eu falo assim, opa, hoje nem eu tô me aguentando. Então, as pessoas, elas dão sinais. E em relação ao prejuízo a si mesmo, Camila, né, que perguntou pra gente, em relação ao prejuízo a si mesmo, você começa a ver alguns prejuízos nos seus relacionamentos. Tanto profissionais, né? Começa a ter ali alguns desgastes, mesmo com um colega de equipe. Às vezes a gente perde grandes oportunidades por conta da nossa inteligência emocional, né? E tá trazendo prejuízo para você, você vai começar a ver no âmbito pessoal, profissional, familiar, né? No âmbito pessoal e familiar, as pessoas começam a afastar de você. Sabe aquela pessoa ali que ninguém quer ficar perto? Né? Verdade. São esses sinais que a gente percebe. Ficou esclarecido, Camila? Pode falar, Juju. É bom também parar e refletir, né? Tipo, opa, isso está afetando no meu serviço, está afetando no meu relacionamento, porque eu estou agindo dessa forma, né? Então, como nós falamos agora há pouco, é bom colocar suas emoções, suas ações, seus sentimentos num papel e refletir sobre isso. Será que isso está acrescentando na minha vida? Será que isso está atrapalhando na minha vida? Estou prejudicando meu trabalho, estou prejudicando meu relacionamento. Então é bom rever esses sentimentos, essas emoções, antes de tomar uma atitude, porque tem a razão e a emoção. Antes de você agir pela emoção, né, do que a razão. Pessoal, o que acontece? Eu tento fazer comigo toda semana uma reflexão. Porque você se manter em equilíbrio emocional o tempo todo, diante da situação que a gente está vivendo, é desafio todos os dias, né? São situações conflituosas. Então, o que acontece? Toda semana eu tento fazer realmente uma reflexão da minha postura, do meu comportamento, da pessoa que eu venho sendo, o que eu estou satisfeita ou não no meu comportamento. Porque a gente sabe quando a gente tá chata, quando a gente tá dando mal resposta, né? Quando a gente tá, como se diz, eu costumo brincar, com coisa ruim no corpo, né? Que aí o que acontece? A gente não tá com o nosso equilíbrio emocional em ordem. Então, você precisa fazer uma pausa e pensar, peraí, qual aspecto tá me trazendo esse desequilíbrio? Porque, às vezes, a gente culpa o marido, a gente culpa o trabalho, a gente culpa o governo, a gente culpa a pandemia, mas, na verdade, você não tá fazendo essa pausa para cuidar de você, para fazer algo que é importante para você, né? Então, a gente terceiriza isso aí e sai descontando em todo mundo. Tá? Então, a dica que eu dou, que super funciona comigo peraí, tem algo que tá desalinhado. Qual que é o primeiro passo aqui que a Júlia falou? Conheça suas emoções, né? Se tá desalinhado, por que que tá desalinhado? Ah, tá desalinhado porque eu não tô satisfeita com determinado aspecto. O que que eu posso fazer para resolver isso, em vez de sair descontando em todo mundo, né? Verdade. E o quinto passo é saber se relacionar interpessoalmente. Outro ponto-chave é o sucesso em se saber ter relações guiando as emoções dos outros. Pessoal, é até a dúvida que a Eleusa acabou de mandar aqui pra gente, né? Como que a gente usa a inteligência emocional para lidar agora, nesse momento que a gente está passando? É o que a Júlia acabou de comentar. É o relacionamento interpessoal. Como que a gente lidera? Lidera pelo exemplo, pela empatia, né? Eu costumo brincar que liderar é você inspirar os seus colaboradores a fazerem. Então, primeiro, você precisa estar com a sua inteligência emocional extremamente equilibrada. Gente, é fácil todo dia? Não, tá? Isso é um exercício diário. A gente não toma banho todo dia, ou pelo menos deveria, né, gente?
Ó, a questão da inteligência emocional é todos os dias, é diário. Qual que foi o segundo passo que a Júlia deu? A automotivação, né? Aliás, não, o terceiro, a automotivação. Porque o líder, ele precisa estar extremamente motivado, linkado ali a um senso de propósito para fazer a condução assertiva da equipe dele nesse momento. Gente, tá rindo aí, né, do nosso banho todo dia, né, gente? Pelo amor de Deus, banho todo dia, automotivação e autoconhecimento também. Principalmente para quem está à frente de uma equipe, tá? Para quem é líder. Então, eu costumo falar sempre, o líder, ele vai ser testado todos os dias, tá? Tem dia que vai ser mais tranquilo, tem dia que vai ser um pouco mais punk, mas o líder, ele tem que estar com o autoconhecimento dele muito afiado para que ele consiga inspirar essa equipe para fazer o melhor, não perdendo a produtividade, tá? Então, trabalhe muito a questão da inteligência emocional. O líder, ele tem que entender as suas emoções, né? Entender o porquê de algumas atitudes, entender o porquê algumas atitudes dos colaboradores desestabilizam ele, né? É importante o líder ter essa consciência e saber lidar com essas emoções. Gente, eu sempre faço analogia, tava conversando com a Júlia aqui agora, né? Por que o barco afunda? Porque entra água dentro dele. O que eu falei para vocês a grosso modo? Inteligência emocional é não permitir que o externo afete o meu interior, afete a minha autoconfiança, o meu equilíbrio emocional, a minha assertividade, né? Então, é dessa forma que deve ser, principalmente quem lida com a equipe. Verdade. E ter um bom relacionamento criará um ambiente mais positivo, né? Não só para a sua qualidade de vida, mas também é para aqueles que estão ao seu redor. Com certeza, gente. Um ambiente que você lida realmente com pessoas que têm uma inteligência emocional bacana, você vê a diferença, o clima é diferente, né? Então é muito ruim você ficar num clima ali de competição, de conflito, de desarmonia, né? Então a inteligência emocional agora ela tem que ser muito reforçada. Gente, é cada um cuidando do seu, né? Eu costumo brincar, ninguém é responsável pelo meu equilíbrio pessoal, pela minha inteligência emocional, pelo meu desenvolvimento. É cada um cuidando do seu todos os dias, né? Lembra aí da analogia do banho. Ó, a Jéssica tá perguntando aqui pra gente qual dica que a gente daria para os pais que estão com os filhos em casa devido ao isolamento para manter a inteligência emocional da família. Jéssica, eu vou contar até um adendo aqui, né, da nossa parte da constelação familiar, comento sempre com a Júlia. O que mais, ó, dica extra plus aí para os pais, tá? O que mais irrita, o comportamento da criança que mais irrita os pais é aquilo que ele precisa olhar, né? Porque o que acontece? Às vezes é uma criança que dá muita birra, né? Você precisa olhar como que foi a sua infância em relação a esse posicionamento. Porque todos nós temos a nossa criança interior. Então, eu tenho visto, viu, Jéssica, muitos pais tendo problemas com os filhos dentro de casa. Por quê? Gente, quem ainda não tem filho, pega essa dica, né? Eu ainda não tenho, Juju também não, né? Mas estamos nos preparando para isso. A Júlia é mais para frente, né, Júlia? Vai demorar. O que acontece? Os filhos, eles vêm para intensificar tanto o que a gente tem de melhor, como também para desenvolver os nossos conflitos interiores, viu, Jéssica? Então, é por isso que se existe tanto conflito nessa relação. Porque aí a mãe ou o pai, né, no desespero ali, dá vontade de sentar e dar birra com a criança. Porque retorna à nossa origem. Então, você tem que pensar o seguinte, por que meu filho está agindo dessa forma? E se você não consegue, tá? Isso não é sinal de fraqueza, viu, pessoal? Ó, vi uma moça postando, achei muito bacana. Ela falou assim, olha, eu não consigo lidar com meu filho dando birra para dormir. Não consigo. Eu entrego pro pai, passa 5 minutos, a criança dorme. Porque aquilo ali afeta a criança interior dela e, consequentemente, a inteligência emocional. A mãe quer sentar e chorar com a criança. Então, assim, até essas estratégias, viu, Jéssica? Eu imagino que deve ser complexo a criança cheia de energia o dia todo, né? O que você perceber que você está perdendo a sua inteligência emocional,
Tenta delegar para o pai, tenta delegar para outro cuidador, né? Outra pessoa que possa te ajudar, mas não entra no conflito. Gente, inteligência emocional, seja com nossos filhos, com os nossos parceiros, com nossos colegas de trabalho, com nossos superiores, né? É para evitar o quê? Conflito. Por que que tá tão desgastante a relação com os pais e filhos em casa? Porque tá o conflito. Você não pode, como se diz, mandar a criança para a escola, você não pode dar um tempo, né? É a questão do embate. Eu espero que tenha ficado claro. Depois você responde aí pra gente, Jéssica. Vocês entenderam, pessoal? Se ficou alguma dúvida aí, pode perguntar, viu? A Júlia vai demorar para ter filho? Falaram aqui, Juju. Vou. Que isso, Juju? Tá longe. Jéssica, depois você responde aí pra gente se ficou claro. Eu também tenho duas perguntas para te fazer. Conta aí, Juju. Quais são as consequências de não compreender nossas emoções? Pessoal, a gente já falou muito a questão do autoconhecimento, né? Qual que é a consequência de eu não me conhecer? Primeiro, eu fico à mercê do externo, por quê? Quando eu não tenho uma concepção muito clara da pessoa que eu sou, qualquer coisinha que a Júlia vai me falar vai me desestabilizar, né? Qualquer coisinha que o meu gestor me falar vai me desestabilizar. Qualquer coisinha que o meu companheiro me falar, que o meu filho me falar, vai colocar em prova o meu valor e o meu, como se diz, desenvolvimento, a pessoa que eu sou. Então, a consequência de não se ter uma inteligência emocional muito bem fundamentada é você ficar à mercê realmente desses comentários externos, né? De você ficar ali à mercê do que o outro pensa em relação a você e se desestabilizar. Gente, uma coisa que eu falo sempre: a percepção do outro em relação a você, o seu trabalho, os seus comportamentos é dele. Sabe? Porque a percepção do outro, ela é fundamentada a partir do que ele vivenciou, a partir das experiências, a partir dos valores que foram implantados nesse indivíduo, né? Então, quando alguém fala algo relacionado a você, não está dizendo propriamente a você, está dizendo que aquela pessoa vivenciou e está projetando em você. Ficou claro? Andressa, por isso que... Vou falar aqui um pouquinho. Por isso que quando mais adequado for a nossas estratégias, mais ativos seremos. Porque a nossa saúde não é só física, mas mental, psicológica também, né? Então, por isso que a gente tem que estrategiar as coisas. Gente, tem que ser extremamente estratégico. Por quê? Quem aí conhece um pouquinho, né, da nossa área da psicologia, conhece a somatização. O que é a somatização? É a nossa saúde mental mandando sinais físicos que a coisa não tá legal, né? Então, quando a gente tá em desarmonia emocional, isso vai ter consequência, não só para o nosso físico, mas ele traz até sinais físicos, tá? Muitas doenças é comprovado. Eu tenho a crença seguinte, que todas as nossas doenças, elas têm um cunho emocional. De toda a sistemática que a gente estuda, né? De todas as outras abordagens que a gente estuda, a gente percebe que toda doença física, ela tem uma explicação emocional. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Gente, o impacto de uma não inteligência emocional é devastador, né? Devastador para o indivíduo. Perde autoconfiança, perde energia, perde produtividade, perde autoestima, perde oportunidade, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente está internalizando. Lembra do barco? Por que ele afunda, né? Gente, mandem dúvidas aí. Importante. Pode falar, Juju. Outra pergunta muito importante que pediram para perguntar foi: qual o impacto você observa que as emoções desempenham no âmbito profissional? Gente, essa é forte, né, Júlia? Eu sempre faço a analogia, a Júlia estava até brincando aqui comigo agorinha. Nós somos contratados pelas nossas competências técnicas, pelo que eu sei fazer, sabe ali a experiência no currículo, né? Eu sou contratada por isso, só que infelizmente 90% das empresas demitem
pelas competências comportamentais. O que é competência comportamental, gente? Inteligência emocional é uma delas, né? Então, eu posso ser excelente técnico, eu posso executar de forma excelente a minha parte operacional, a minha parte técnica, só que se eu não souber lidar de forma assertiva com isso, a chance de eu perder grandes oportunidades de promoção, né? Às vezes eu sou um excelente executor operacional, dou resultado, tenho uma produtividade top, mas não sei ter um relacionamento legal com a equipe. Eu posso ser gestor? A competência comportamental, ela vem acima, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque devido às nossas habilidades não desenvolvidas no âmbito, no âmbito pessoal, a gente perde muita oportunidade profissionalmente, né? Oportunidades de promoção, transferência, desenvolvimento, melhoria, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem um impacto muito grande, muito significativo. E o nosso rendimento, ele depende, em grande parte, da maneira como gerimos as nossas emoções e nossas emoções alheias também, né? Não só as nossas, mas também as dos parceiros. Gente, a gente tem que fazer a gestão do impacto daquela emoção e daquele comportamento do outro em relação a nós. O que é isso? Não permitir que o comportamento do outro atrapalhe a minha estabilidade emocional. Porque isso cai a produtividade total, gente. Não adianta. Ó, eu sempre falo, não tem mais essa. Antigamente usava muito o termo assim: a Andressa vai trabalhar, ela deixa os problemas de casa dela em casa, ela trabalha, excelente profissional, ela deixa os problemas dela do trabalho lá no trabalho e volta para casa. Não, nós somos um ser integral. Quando algo não vai bem na minha vida pessoal, vai ter impacto no meu profissional, gente. Quando algo não vai bem na minha vida profissional, vai ter impacto na minha vida pessoal. Não tem como. O que muda é a forma que nós lidamos, que foi o que a Júlia acabou de colocar. Sim, é verdade. Gente, manda dúvida aí pra gente. Vamos aproveitar que a Júlia tá fiadinha no conteúdo, hein? Vamos lá. Pergunta aí, gente. Vamos perguntar. O que vocês gostariam de saber em relação à inteligência emocional? Ó, aproveitando aqui enquanto vocês mandam as perguntinhas pra gente, deixa eu passar aqui para vocês alguns treinamentos, alguns cursos, né, de iniciação profissional. Gente, Senai, eles têm curso de iniciação profissional gratuito. Eu e a Júlia tava até olhando agora, né, Júlia? Muito conteúdo bacana. Fora Verdade, todos os treinamentos para agregar conhecimento agora nesse momento de pandemia. Ó, eu tenho percebido que as pessoas que estão realmente aproveitando esse tempo para se desenvolver vão sair diferentes desse momento. Então, eu sempre faço analogia, né? Da crise, você tira o S, fica o quê? Crie as suas oportunidades, busque se desenvolver. E o Senai, ele traz um know-how muito grande em relação a isso, até com treinamentos, né, de iniciação gratuito. Então, aproveitem os treinamentos EAD que se estão tendo. Ó, tem assistente de recursos humanos, empreendedorismo, finanças pessoais. Depois dá uma olhadinha aí no portfólio deles, que tem muito conteúdo bacana, viu, gente? Lembrem-se sempre, na crise, a gente tira o S e cria as nossas oportunidades. O Rodrigo está perguntando aqui algumas literaturas para aprofundar. Rodrigo, todo livro de inteligência emocional, se não me engano, tem um do Daniel Goleman. Eu não peguei aqui agora nenhum conteúdo, né? É isso mesmo, né, Juju? Uhum. Mas tem muito conteúdo bacana, tá? Muito conteúdo bacana de inteligência emocional, de você desenvolver as suas habilidades, autoconhecimento, conteúdo estratégico, conteúdo bacana, tá? É legal você dar uma pesquisada. Depois você pode jogar. Depois a gente pode até mandar aqui pro pessoal do Senai publicar alguns livros que a gente gosta, porque eu não preparei realmente nenhum material aqui de livro. Lembra mais algum aí, Juju? De cabeça? O Daniel Goleman é muito bom. Muito. Ele trabalha muito, gente, a inteligência emocional. Ele é um jornalista e psicólogo também. Ele traz muito conteúdo bacana. E eu tô falando pra vocês, gente, Juju
É minha enciclopédia. Juju é meu HD externo. Gente, eu não tenho realmente a capacidade de lembrar. Sabe, tem muito conteúdo bacana, mas infelizmente a questão da Tem, bastante. memorização. Mas depois a gente traz para vocês, viu? Ó, outra Uhum. dúvida aqui também. Quero saber como lidar com a pessoa que gosta de gerar conflito. Essa é complicada, hein? É Thalitinha que perguntou aqui pra gente, né? O que acontece? Quando chega alguém que tá querendo caçar confusão comigo, você tem que pensar o seguinte: qual o poder que eu dou para essa pessoa me desestabilizar e eu entrar na onda dela, sabe? Porque aquela pessoa que gosta de tumultuar, de gerar conflito, que fica alfinetando, gente, isso é dela. Isso é uma frustração dela. Lembra o que eu falei para vocês agorinha? Isso não tem nada a ver com a pessoa que eu sou, com o valor que eu tenho, nada a ver. Isso é uma percepção dela, um conflito dela, e cabe a mim reforçar isso ou não. Então, Thalitinha, as pessoas que gostam realmente de causar, né? Elas vão causar se elas tiverem plateia. Eu costumo brincar, sabe? Se você não der moral, vai perder a graça. Quem que briga Por isso que é sozinho? importante, né? A inteligência emocional está bem lá em cima para você não deixar o outro te afetar. Você deixando o outro te afetar vai prejudicar os dois. Além de você estar dando brecha para ele, você vai se prejudicar. O que acontece, né, Juju? Se você não tiver um autoconhecimento e um conhecimento profundo em relação à pessoa que você é, você cai na onda. Porque normalmente essas pessoas, elas sabem aonde acessar para nos irritar, né? Então é complicado. É complicado. Ó, a Leandra aqui também perguntou. É preciso ter autoconhecimento pessoal para desenvolver de forma mais profunda a inteligência emocional? Leandra, esse é o primeiro passo que a Júlia comentou, né? O autoconhecimento, ele é a base do desenvolvimento da habilidade da inteligência emocional, tá? Sem autoconhecimento, gente, você não consegue desenvolver a sua inteligência emocional. Por quê? Como que você vai saber o que te irrita e o que te deixa feliz? É só você que consegue fazer essa avaliação. Por que algumas situações me tiram do eixo? Por que algumas situações me desestabilizam? Então, você precisa o tempo todo fazer essa reflexão. Então, o autoconhecimento é a base, tá? É a base. Mais algum complemento aí, Juju? Dê uma olhada. Ó, pessoal, aqui a Patrícia perguntou. Como ser um elo de ligação com a equipe. Principalmente quando se é líder, viu, Patrícia? O que acontece? A gente precisa ter um relacionamento de confiança, tá? A gente só tem um elo de ligação com as pessoas que a gente confia. Um líder que tem uma estabilidade emocional, que é aquele líder que sabe separar muito bem o pessoal do profissional, que não tem aquela questão assim de misturar o negócio, né? Que ele consegue desempenhar o papel dele independente do que esteja acontecendo, né? Que ele tem realmente essa diferenciação e essa separação. Né? Eu costumo brincar, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente é líder, com amizades dentro do nosso grupo de trabalho. Porque o seu posicionamento, muitas vezes, ele tem que ser imparcial. Porque a imparcialidade gera esse elo, viu, Patrícia? Esse elo de ligação. Por quê? Porque a pessoa sabe que, independente dela gostar ou não de você, ela vai fazer o que é certo. Isso é ser assertivo, isso é ter inteligência emocional. Ah, não é porque, como se diz, não vou com a cara da Júlia, né? Eu vou prejudicar a Júlia no ambiente profissional. Que postura de líder é essa? Eu tô tendo inteligência emocional? Isso não gera um elo de confiança, né? Por quê? Porque a imparcialidade é o que vai gerar esse elo de ligação, que é a base da confiança com a sua equipe, tá? Ó, outra pergunta aqui. Para quem tem ansiedade, não é muito fácil lidar com as emoções, né? Jéssica, ansiedade é excesso de futuro, tá? Então, quando você tá ansioso, você tá preocupando muitas vezes com coisas que não aconteceram, tirando ali a sua energia produtiva, tá? E aí você não consegue ter uma inteligência emocional muito bacana.
Por quê? Porque você tá no excesso de futuro, você tá preocupando com coisas que nem aconteceu. Então, ó, pessoal, depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Então, você tem que fazer uma pausa e pensar, por quê? Que eu tô preocupando tanto com isso que ainda nem aconteceu ou pode nem vir a acontecer. Né? Então, aí você consegue diminuir esse grau de ansiedade e ter uma assertividade maior nas suas ações aqui e agora, tá? Ó, outra dúvida que, Ju, se você quiser responder, você responde, viu? Tô aqui Tá. falando, mas como da cobra, né? Ó, aqui, ó, o Josaldo tá perguntando aqui pra gente. Uma dica, né? Em caso de uma situação de conflito e isso nos desestabilizar, qual a ação, utilizando a inteligência emocional, que nós podemos usar? A Júlia deu aí, gente, várias dicas em relação a não entrar no conflito, né? Tentar voltar para você. Muitas vezes, ô Josaldo, a dica que a gente dá é você se retirar. Principalmente quando você sente que aquele negócio ele já te desestabilizou, né, Juju? Sim, é bom também a pessoa, ela faça com que as pessoas se identifiquem com ela mesma, né? Começar a ouvir o outro, não só escutar, ouvir, porque ele tá te tratando assim, alguma coisa tem, né? Então, se você parar e ouvir, começar a contar suas experiências com o outro também, aí sim, vai ver o que realmente, o porquê está causando esse conflito. Ó, a Júlia me lembrou de uma frase aqui que eu gosto muito e que eu sempre falo. A gente não escuta as pessoas para entender, a gente escuta para responder. Porque aquele embate, aquele conflito. A Júlia tá falando, eu já quero responder. Aí a Júlia fala de novo, eu já quero responder de novo. Então, assim, às vezes a gente não tá nem escutando na essência a real intenção daquela pessoa. E, ó, Josalda, a dica que eu dou, desestabilizou, dá um jeito de encerrar o assunto, não prolonga esse conflito, tá? Porque a chance disso virar uma coisa não assertiva é muito grande, tá? A Nelly Márcia aqui tá perguntando em relação a qual maneira de lidar com a pessoa que apresenta episódio de transtorno bipolar. Nelly Márcia, a gente já comentou aqui em relação à influência que isso tem em você, né? Ó, isso é bíblico, né, gente? A gente tem que perdoar as pessoas, mas a gente não tem que conviver com elas. Então, você tem que limitar ali. A psicologia, ela traz isso como um distanciamento saudável, né? Daquelas pessoas que realmente te trazem a desestabilidade. Já foi detectado nela o transtorno. Não há nada que você possa fazer para tentar melhorar isso, né, Júlia? Então, o que você tem que fazer? Mudar a sua forma de lidar com essa pessoa, né? Você não vai conseguir mudar ela. A gente muda o quê? O nosso posicionamento. Não é que você não vai conviver com essa pessoa, não. Mas não deixar isso externo te influenciar. Porque não tem como você mudar ela, né? Principalmente quando é comprovada a questão de um transtorno, que não é somente compromisso da pessoa, né? Porque quando você tem um transtorno, gente, é algo que, na maioria das vezes, a pessoa não consegue controlar. É algo que sai, né? Principalmente o transtorno de bipolaridade, é muito sério. Então, eu faço o quê? Mudo a forma que isso me influencia. Eu não posso mudar o outro, né, Júlia? Não, ninguém muda ninguém, né, Andressa? A Ai, pessoa quem tem que dera, né? querer ser mudada. Gente, isso é uma premissa da minha vida, do meu trabalho, daquilo que eu acredito. Eu brinco que é a minha filosofia de vida. Ninguém muda ninguém, tá? As pessoas, elas se desenvolvem se elas quiserem, se for interessante para elas, tá? Então, essa é a base da inteligência emocional. A pessoa gosta de criar caso, criar conflito, gerar confusão, ser grosseira, né? Isso é problema dela. Isso é problema dela. A forma que eu vou lidar em relação a isso é que vai diferenciar aí a relação, tá? A Patrícia comentou aqui com a gente: o silêncio pode ser uma boa estratégia de enfrentamento? Perfeito, tá? Conflito que não tá tomando um rumo legal, que tá alterando voz, né? Que tá realmente partindo para outro ponto ali da questão, não tá um negócio assertivo mais, o que a gente tem que fazer? O silêncio, para mim, é a melhor. Aí, quando a pessoa se acalmar,
né? Quando a pessoa, se for o caso de valer a pena, né, gente? Que tem alguns casos que também não vale a pena retomar o assunto. Quando a pessoa acalmar, aí sim, de forma assertiva, vocês conseguem ter um diálogo. A partir do momento que vira conflito, já não é diálogo, tá? Diálogo são dois pontos de vista sendo observados de forma assertiva, com inteligência emocional e equilíbrio emocional. Conflito, não tem isso. O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Ficou claro para todo mundo? Deixa eu ver o que mais que a gente pode... Pega nossas colas aqui, Juju. Estamos quase acabando também. Olha o tanto que passa rápido, Júlia. Verdade. Ó, a questão do autoconhecimento, que a gente falou muito, é muito importante a gente analisar as nossas atitudes diante de cada situação, né? Pensar, como que eu me sinto quando eu estou enfrentando um grande problema? Como que eu me sinto quando eu estou passando por alguma dificuldade, quando algo foge, né, do meu controle? É excelente você entender isso para você conseguir manter a sua inteligência emocional. Ó, como que eu tenho agido quando acontece algum tipo de injustiça, né? Quando acontece alguma situação que me chateia. É legal você parar e pensar como que você se posiciona. Ah, você vai pra briga, você se fecha, você se chateia, né? Qual que é o seu posicionamento? Até para você entender o seu padrão de comportamento. Todos nós temos um padrão de comportamento que foi definido na nossa personalidade, desde que nós estávamos na barriga da nossa mãe até mais ou menos os 7 anos, que é até a formação dos nossos traços de caráter, tá? Então, esse padrão comportamental, ele vai ser repetido. A Jéssica tinha até comentado, na criação dos nossos filhos, né? Isso tudo é revivido, gente. Tem a psicologia perinatal, que é perfeita, que fala muito disso. Quando a mulher engravida, retorna-se todos esses conflitos aí que estavam guardadinhos, né? Em relação à nossa maternidade, em relação à nossa infância. Então, os nossos padrões comportamentais hoje, eles são reflexo. A gente pode desenvolver? Pode e deve, né, Júlia? A gente tem que desenvolver. Só que vai ter reflexo. Sim, é bom também pararmos para analisar nossas atitudes, né? Nosso comportamento. O que está afetando, o que não está. Eu sempre faço essa reflexão. Quando eu tenho... Porque eu tenho, tá, gente? Todo mundo tem. Comportamentos não assertivos, né? Dou a louca. Por que que eu agi dessa forma? Sabe? O que que foi um gatilho? A Júlia falou de gatilho, né? O que que disparou aquele tipo de comportamento, aquele tipo de fala, aquele tipo de atitude que eu tive? É bacana você conhecer porque no futuro você vai saber agir de forma assertiva. Você vai falar, opa, aqui não, né? Peraí, não é assim que eu sou. Por que que eu tô agindo dessa forma? Então, gente, o autoconhecimento é libertador. O autoconhecimento, eu falo, é uma coisa que ninguém te tira e te dá um poder infinito, infinito. O que mais, Juju? A gente pode falar aqui. Mais alguma dúvida, gente? Já estamos finalizando aqui o nosso tempo. Se tiverem mais alguma dúvida, aproveitem. Mandem aqui para nós. O que que vocês acharam? Ficou claro o nosso conteúdo? Desde uma outra pergunta aqui. Claro. Como melhorar essas habilidades? Como manter a calma sob pressão? Porque é difícil, né, a pessoa manter a calma sob uma pressão ali. Por exemplo, algum chefe quer a coisa ali na hora e a pessoa começa a apavorar, começa a dar tudo errado e ela não consegue se controlar diante disso. Pessoal, ó, a questão da pressão, ela traz muita desestabilidade. Por quê? Porque a gente deixa de ter percepção da nossa autoconfiança. Só que assim, momento de conflito, né? A Júlia chegou, me passou uma atividade aqui que eu tenho que entregar em 5 minutos. O que que a gente faz? A gente tende a se desesperar. Primeiro, exercício de respiração, para você acalmar essa adrenalina que tá ali no seu corpo, para você conseguir raciocinar de forma assertiva. Então, ó, seu chefe te entregou aqui a atividade, você tem que fazer agora. Gente, 1 minuto que você expirar, como é que é? Inspirar, né? A gente tá falando errado já. E expirar pela boca. Inspira pelo nariz, expira pela boca. Já vai te trazendo
um senso de calma e tranquilidade. Por quê? Porque você está oxigenando os seus neurônios e consegue pensar de forma mais assertiva. E outra coisa para manter a calma. Gente, acredita no seu potencial. Volta na onde? No nosso primeiro passo, autoconfiança. Se você se desestabilizou, presta atenção por quê você ficou nervoso, ansioso, desestabilizou. Entendeu? Por que você saiu do seu eixo ali? Você saiu do seu eixo porque algo te afetou. Às vezes você acha que não é capaz de realizar aquilo, né? Tem muito a ver com isso. Ó, o Rodrigo tá perguntando aqui. Você pode dar uma dica para professor que tem uma turma muito difícil, que insiste em tirar o docente do seu estado emocional equilibrado? Ô, Rodrigo, eles sabem, tá? Eu costumo brincar que aluno e filho, eles sabem aquele ponto da ferida, sabe? Ali é onde eles cutucam realmente para te desestabilizar. Então, eu oriento você a fazer a reflexão, né? E pensar o seguinte: por que que isso está me desestabilizando? Por que que isso está me tirando do sério? Porque eles sabem o que fazer para te deixar desestabilizado emocionalmente, viu? Pessoal, tá demorando um pouquinho aqui para aparecer os nossos minutinhos finais, porque a gente saiu e entrou de novo. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida... Eleusa, nós que agradecemos o convite, viu? Sempre que precisar, nós estamos à disposição. Eu e Juju estamos lá à disposição sempre para trazer conteúdo para vocês. Essa parceria é forte, né? Das antigas. E parabéns, né, pessoal, pro Senai que tá tendo essas iniciativas. Eu falo, quem quiser conhecimento, agora é a hora. Nunca se foi disponibilizado tanto conhecimento de valor gratuito, né? Então, as pessoas que querem sair melhor de toda essa situação que a gente vem vivendo, agora é a oportunidade, tá? Então, assim, agradeço muito as instituições que estão trazendo oportunidades de desenvolvimento como o Senai aí para nós. Tranquilo? Pessoal, então, ó, vou tirar os comentários aqui pra gente... Deixa eu ver como é que eu tiro aqui, Juju. Pra gente tirar um print, tá? Depois vocês postem lá, marquem a gente. Faz aí, Juju, uma pose pra gente postar. Caindo aqui. Pessoal, depois postem a gente aí nas redes sociais, o que precisar. Lá no folder do Senai, né? Tinha todos os nossos contatos. Deixa eu ativar os comentários aqui para ver se tem mais algum comentário. Estaremos lá, né, Júlia, nos nossos Instagrams também, postando muito conteúdo bacana para vocês. E o que precisarem, só gritar lá. Obrigada, viu, Andressa, pelo convite. Mas a Eleusa, tá? Sou muito grata por tudo. Nós que agradecemos, viu, a oportunidade, né? Agradeço a presença da Júlia que topou. Gente, Júlia topa tudo, né? Vamos, Júlia, vamos. Ela nem sabe o que é, mas ela tá dentro, né? Ela fala assim, vamos, depois ela vai saber o que é pra fazer, né? A gente agradece muito, tá? A atenção de cada um de vocês, as dúvidas, o convite novamente do Senai. E o que precisar, só gritar a gente, tá? Um abraço, pessoal. Beijo, beijo. Tchau, obrigada. Beijo, pessoal. Boa noite.